Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando de Coisas Boas, uma semana que iremos abordar a temática A Rocha da Obediência. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e para fazer com que mais pessoas se acheguem à nossa conversa. Jesus vai dizer lá em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, as seguintes palavras: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quero destacar aqui no primeiro vídeo da semana o fato de que Jesus disse que aquele sábio, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve e pratica as obras, e pratica as suas palavras. Jesus está finalizando aqui o Sermão do Monte. Ele não está dizendo, ele não está comparando de maneira dicotômica entre o bem e o mal. Aqueles que estão longe, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos, são como pessoas que constroem suas casas na areia. Não, ele está falando de duas pessoas que fazem coisas boas, que é construir casas, que é edificar morada, que é propor algo para o futuro, que é esperar algo do futuro. Coisas boas. Mas teve um que é comparado à pessoa que somente ouve. Ouvir é bom, mas Jesus está falando que além de ouvir, ele está cutucando aqui um grupo de pessoas que ficava apenas no meditar. Ele está dizendo que ouvir é bom, mas não é o suficiente. O suficiente é estar no praticar, ou o complemento da nossa fé, a demonstração da nossa fé, como Tiago vai dizer, está no também praticar. Nós ouvimos a pregação ontem, ouvimos a pregação quarta-feira, ouvimos a pregação domingo passado. E o desafio da semana, então, é: vamos praticar aquilo que nós temos ouvido. Se aquilo que você ouve, aquilo que você está meditando, vem de Deus, está na Bíblia, pratique. Pratique. Isso vai mostrar onde nós estamos enraizados, isso vai mostrar onde nós estamos alicerçados. Qual é a rocha em que estamos pisando. E a rocha que a palavra de Deus vai dizer é inabalável. Hoje estamos dizendo aqui que não basta somente ouvir, mas também praticar. Eu fico pensando que quando nós temos filhos, aqueles que têm filhos, quando é o momento que sabemos em que eles estão de fato entendendo ou internalizaram aquilo que a gente ensinou a eles. Quando eles fazem aquilo, obedecem ou cumprem nossos mandamentos, nossas ordenanças, mesmo quando não estamos presentes. Ou seja, quando além de ouvir, e além do medo, e além da preocupação, da presença do Pai, fora disso, eles conseguem cumprir uma ordenança, uma cultura, ou que seja um hábito, ou que seja um valor. Com Jesus é mais ou menos isso. Ele deixou mandamentos para nós. Ele fala conosco toda semana, por várias formas. Mas a questão é que temos ouvido. A pergunta é: temos praticado? Estamos dispostos a colocar em prática? O desafio é que, ao menor que seja a palavra, ou não importa quanto você ouviu essa semana da Bíblia, pratique. Pratique. Lembra de Pedro? Pedro estava do lado do barco, emprestado a Jesus Cristo, ouviu os mandamentos, ele falou assim: olha, sobre a sua palavra eu vou obedecer, eu vou praticar sobre a sua palavra. Ouvir e praticar é o desafio da semana, do começo da semana. Quarta-feira iremos falar sobre esta obediência, sobre como praticar, e na sexta iremos falar quem é a rocha. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe esse início de semana. Nos vemos quarta-feira em mais um Falando de Coisas Boas. Deus abençoe.